A multidão alienígena irrompeu em gritos guturais de comemoração enquanto a garota machucada era empurrada para a arena. Ela tropeçou, mal consciente, seu vestido listrado de sujeira, rasgado e manchado de sangue. Os carrascos alienígenas ficaram na borda do fosso, suas mãos de 4 garras apoiadas em lanças que zumbiam com carga eletromagnética. O maior deles, uma figura imponente com escamas que brilhavam como obsidiana, ergueu um de seus braços espinhosos e rugiu em sua língua nativa. As palavras eram incompreensíveis para a garota, mas o tom zombeteiro era claro, ela não passava de uma oferenda. Acima do fosso, o teto abobadado da arena refletia a luz da galáxia, um turbilhão cintilante de azuis e roxos, como se as próprias estrelas assistissem à barbárie abaixo. Os espectadores, uma mistura eclética de espécies interestelares, assistiam com antecipação. Alguns sorviam bebidas iridescentes, suas expressões variando de diversão desdenhosa à fome aberta por carniçina. No centro do fosso, um dragão estava enrodilhado, suas escamas prateadas e brancas captando a fraca luz do sol artificial acima. O tamanho imenso da criatura era quase incompreensível. Sua cauda sozinha poderia ter arrasado um pequeno assentamento. Seus olhos âmbar abriram-se lentamente, fixando-se na garota, e suas narinas se dilataram enquanto captavam seu cheiro. O dragão exalou, enviando uma onda de calor pelo ar. A multidão rugiu mais alto, mas a garota não se moveu. Ela jazia imóvel, sua cabeça enfaixada apoiada na terra, sua respiração superficial. Este deveria ser seu fim. Os eventos que levaram a este momento começaram 6 meses antes, quando a frota de exploração da Aliança Galáctica encontrou pela primeira vez a espécie Hanok. Oficialmente, havia sido uma missão diplomática, uma chance de forjar alianças em um setor inexplorado da galáxia. Mas os Hanok não estavam interessados em paz. Sua sociedade, construída sobre conquista e exibições ritualizadas de poder, via as propostas da aliança como fraqueza. Os Hanok capturaram a delegação, aprisionando seu líder, Comodoro Vance, e executando vários oficiais em cerimônias públicas. Entre os prisioneiros estava a tenente Leonor Carter, um prodígio humano de 11 anos, uma gênia tática que se formara na Academia Naval da Aliança em uma idade em que a maioria das crianças ainda estava aprendendo aritmética. Eleanor era parte da missão como conselheira, uma peculiaridade mesmo dentro das diversas fileiras da Aliança. Sua mente afiada já salvara inúmeras vidas nos conflitos de fronteira em curso com os remanescentes fracturados do domínio. Quando os Hanok perceberam quem ela era, viram uma oportunidade para espetáculo. A criança soldado, como a chamavam com desdém, serviria para um sacrifício inesquecível. Ela foi desfilada pela capital deles, Talis Prime, suas lesões piorando a cada dia que os Hanok zombavam e atiravam detritos. Ainda assim, ela não chorou nem plorou. Ela simplesmente olhava para frente, seu rosto pálido, marcado por determinação sombria. De volta no fosso, o olhar do dragão pousou sobre a garota. Ele inclinou sua cabeça massiva, seus chifres dourados reluzindo. Para surpresa da multidão, a fera não atacou nem rugiu. Em vez disso, abaixou seu focinho, inalando profundamente perto da forma imóvel da garota. Houve um momento de silêncio, como se a própria galáxia prendesse a respiração. A garota se mexeu. Sua mão esquerda se contraiu na poeira e então, fracamente, ela ergueu a cabeça. Através de uma visão embaçada, viu o rosto imenso do dragão a centímetros do seu. Seus olhos, inteligentes e antigos, encararam-na de volta. Ela não sentiu malícia em seu olhar, mas apenas curiosidade. Reunindo os últimos vestígios das suas forças, Eleanor sussurrou: "Você vai me matar também?" O dragão não respondeu, não da forma que os Hanok pudessem perceber, mas Eleanor sentiu algo, uma consciência, uma presença em sua mente. Era como se o dragão estivesse falando sem palavras, seus pensamentos tocando os dela. Ela o compreendeu. E nesse momento percebeu algo que os Hanok haviam ignorado. Esta criatura não era um mero animal. Era um ser senciente, cuja mente era tão afiada quanto qualquer estrategista que ela enfrentara. Fora do fosso, comandantes Hanok trocaram olhares inquietos. Isto não era como os sacrifícios rituais normalmente aconteciam. O dragão deveria incinerar sua oferenda em segundos, reduzindo a carne a cinzas em um só sopro.
No entanto, ali estava ele, imóvel e observador. O maior dos carrascos Hanok gritou uma ordem. Um par de guardas avançou, lanças erguidas, mas antes que pudessem dar um simples passo dentro do fosso, o dragão se moveu. Sua cauda se cotou com a força de um impacto de meteoro, enviando uma onda de choque pela arena. Os guardas foram arremessados para trás, seus corpos batendo contra as paredes do fosso. Poeira e detritos encheram o ar, e a multidão irrompeu em caos. O dragão desenvolveu suas asas, suas membranas translúcidas captando a luz e soltou um rugido ensurdecedor. Não era um som de raiva, mas de desafio. Eleanor forçou-se a sentar, seus suspiros ofegantes. Os pensamentos do dragão pressionaram seus novamente. Não era uma linguagem, mas ela entendeu. Você não é presa. Os Hanok subestimaram o que aconteceu depois. O dragão, há muito tempo escravizado por seus rituais, esperara séculos para um momento como este. Suportara inúmeros sacrifícios, sua inteligência ignorada, seu poder explorado. Mas a presença da garota, uma frágil criança humana destemida apesar de seus ferimentos, despertou algo adormecido dentro dele. Eleanor sentiu a consciência do dragão se expandir. Imagens inundaram sua mente. Uma terra natal há muito tempo perdida para a destruição cósmica, uma espécie caçada até a quase extinção e um ódio profundo e constante por seus captores. A garota, com seu brilho tático, reconheceu uma oportunidade. Ela sussurrou, quase inaudível, podemos lutar juntos. A resposta do dragão veio em forma de ação. Com uma batida de suas asas colossais, o dragão ergueu-se no ar, carregando Eleanor nas suas garras. As paredes do fosso desmoronaram sob a força, fazendo os Hanok mais próximos correrem para buscar abrigo. Desde o ponto de vista, o dragão desencadeou uma torrente de fogo, não indiscriminado, mas direcionado. Atingiu os pilares de energia que alimentavam o campo de contenção da arena, mergulhando toda a estrutura no caos. Acima da arena, naves Hanok começaram a se agitar, seus motores se acendendo. Mas a mente de Eleanor já estava acelerando através do elo que compartilhava com o dragão. Ela viu o layout da capital Hanok, suas defesas, suas fraquezas. Ela falou rapidamente, sua voz rouca, mas comandante. Os geradores de escudo estão no quadrante sul. Destrua-os e sua frota fica vulnerável. O dragão respondeu com um mergulho, seus movimentos impossivelmente precisos para uma criatura de seu tamanho. A cidade abaixo irrompeu em pânico quando eles rasgaram os céus. Caças Hanok perseguiram, mas a agilidade do dragão superou-os. Eleanor agarrou-se firmemente a uma de suas espinhas, seu coração batendo forte enquanto ela gritava coordenadas e estratégias. Os geradores de escudo estavam em complexo fortemente fortificado, cercado por torres antiaéreas, mas Eleanor notou um ponto cego, uma falha nas defesas causadas por campos de fogo sobrepostos. Ela direcionou o dragão para lá e, com um rugido, ele desencadeou um sopro concentrado de plasma. Os geradores explodiram em uma cascada de luz azul e a dúmula protetora da cidade piscou antes de colapsar por completo. A bordo da nave-chefe da Aliança, Nova Égidis, o Comodoro Vance assistiu em silêncio atordoado, enquanto as defesas Hanok caíam. Os sensores da nave registraram um dragão e sua cavaleira, mas a imagem não fazia sentido. É a Tenente Carter? Um oficial perguntou, descrençado gravado em seu rosto. Vance não respondeu imediatamente. Ele olhou para a tela, assistindo enquanto o dragão voltava sua fúria contra a frota Hanok. Sinalizem para todas as naves, ordenou finalmente. Os Hanok exageraram, lancem um contra-ataque. As naves da Aliança avançaram, suas armas disparando. Os Hanok, presos entre a fúria do dragão e o ataque da Aliança, vacilaram. O que começara como um espetáculo de humilhação para a humanidade era agora uma batalha pela sobrevivência dos Hanok. Enquanto a batalha rugia, Eleanor e o dragão tornaram-se uma força singular. Seus movimentos sincronizados como se compartilhassem uma só mente. O fogo e as garras do dragão rasgaram as naves inimigas, enquanto as percepções táticas de Eleanor garantiam que cada golpe fosse devastadoramente eficaz. O vínculo entre eles se aprofundou, uma fusão de engenhosidade humana e força ancestral.
Mas os Hanok não seriam derrotados tão facilmente. Sua nave capitânia, o encoraçado repleto de armamento, emergiu da sombra da segunda lua de Tails Prime. Seus canhões travaram mira no dragão e Eleanor sentiu uma onda de pavor. Eles não conseguiriam destruí-lo sozinhos. Acima, a nova Aegis posicionou-se, seu canhão principal carregando. A voz do Comodoro Vance estalou através do elo do dragão. Tenente Carter, mantenha sua posição, nós cuidamos do encoraçado. Eleanor cerrou os dentes. Negativo, Comodoro. Se esperarmos, ele destruirá metade da sua frota. Nós vamos atacar. O dragão e Eleanor arremeteram-se contra o encouraçado Hanok, sua determinação combinada canalizada em um único e devastador ataque. A gigantesca nave de guerra, um leviatã de metal e poder de fogo, parecia maior a cada segundo que passava, seus canhões carregando com um zumbido surdo que enviava tremores pela atmosfera. Mas Eleanor não estava com medo, ela estava calculando. Sua mente percorria cenários e contramedidas. Para quem assistia da frota da Aliança, pode ter parecido suicida. Para ela, era estratégia. Ou melhor, um equilíbrio na ponta de uma faca. O dragão dobrou suas asas, tornando seu corpo mais aerodinâmico enquanto projéteis de plasma silvavam por perto. Perto o suficiente para chamuscar as roupas surradas da garota. Ela deu uma ordem, não em voz alta, mas através do elo mental que se aprofundara a cada momento. Flanco esquerdo, agora! A resposta do dragão foi imediata. Com uma poderosa torção da cauda, ele desviou bruscamente, evitando uma rajada de fogo inimiga. A tripulação da ponte do encouraçado, visível através do visor reforçado, agitou-se em confusão. Humanos e seus dramalhões! O comandante Hanok resmungou, suas mandíbulas estalando com desdém. Ele gesticulou para seu oficial de armas, um subordinado menor, parecido com um inseto. Fogo concentrado ali! Eles não são páreo para... A frase do comandante foi interrompida quando o dragão soltou um rugido de outro mundo, um som que parecia reverberar não apenas no ar, mas na própria medula de quem o ouvia. A compostura do oficial Hanok vacilou, enquanto o sopro de plasma do dragão atingiu os escudos dianteiros da nave. Por um instante fugaz, eles seguraram, hexágonos brilhantes e cintilantes de luz, mas então cederam sob a força bruta, enviando estilhaços de energia se espalhando como estrelas morrendo. Eleanor sabia que isso não era suficiente. O encouraçado era muito massivo, seus sistemas redundantes e em camadas. Precisamos entrar adentro, ela sussurrou, sua voz rouca do ar seco e ácido. O dragão hesitou, sua vasta consciência tocando a dela em protesto silencioso. Ele não precisava de palavras para transmitir seu significado. Muito perigoso. Confia em mim, Eleanor insistiu, agarrando-se firmemente às espinhas ao longo do seu pescoço. Isto não é só sobre mim, é sobre todos que eles esmagaram, todos que eles escravizaram. Se não acabarmos com isso agora, nunca acaba. Os olhos âmbar do dragão cintilaram. Sua hesitação derreteu-se em resolução. Ele ajustou sua trajetória, mergulhando em direção à superfície do encouraçado. Enquanto se aproximaram, Eleanor avistou uma baia de hangar externa grande o suficiente para uma brecha, mas muito exposta para seu gosto. Ela não tinha escolha. Lá! O dragão desceu como um meteoro, suas garras estendidas, e pousou com um impacto sísmico que empenou o chão do hangar. Soldados Hanok correram para reagir, seus rifles eletromagnéticos cuspindo raios azuis de energia, mas a cauda do dragão varreu as fileiras, arremessando soldados e equipamentos como bonecos. Eleanor deslizou do dorso do dragão, aterrissando com um gemido. Seus ferimentos gritavam por atenção, mas ela afastou a dor. Não havia tempo para fraqueza. Ela correu para um painel de controle, seus dedos dançando sobre glifos alienígenas. Vamos lá, ela murmurou, decifrando a interface com uma mistura de intuição e desespero.
O dragão, enquanto isso, protegia suas costas, sua massa enroscada e pronta para atacar. Mais soldados despejaram-se no hangar, seus movimentos disciplinados e metódicos. Estes não eram os brutos da arena, eram comandos de elite Hanok e eles estavam a fim de negócio. Eleanor encontrou o que procurava, um esquema dos sistemas internos da nave. Seus olhos percorreram a tela, fixando-se em uma junção crítica perto do núcleo do reator. Ali, ela murmurou, seu coração acelerado. Ela olhou para o dragão. Você pode me dar tempo? O olhar do dragão estava firme. Ele não precisava responder. Lançou-se sobre os soldados que se aproximavam, um redemoinho de garras, dentes e fogo. Eleanor sentiu o calor do seu sopro de plasma atrás dela enquanto disparava por um corredor de manutenção. Ela movia-se tão rápido quanto seu corpo machucado permitia, sua respiração ofegante. O desenho labiríntico da nave funcionava contra ela, seus corredores torcendo e girando de formas que desafiavam a lógica humana. Ela se sentia como uma formiga navegando no covil de um predador. De volta na nave capitã da Aliança, a Nova Aegis, o Comodoro Vance assistia ao caos a desenrolar-se com uma mistura de horror e admiração. Está no encoraçado, um oficial confirmou, sua voz tingida de incredulidade. O dragão está com ela. Claro que está, ele resmungou. Virou-se para seu oficial tático. Qual o status do nosso canhão principal? Carregando a 70%, senhor. Mas, se atirarmos enquanto ela estiver a bordo, conheço os riscos, o Vance cortou. Ele esfregou as têmporas, sua mente revolvendo possibilidades. Conhecia Eleanor Carter há anos. Testemunhou o seu brilho e sua imprudência de primeira mão. Ela sempre tinha um plano. Mas isso estava bem aquilo que podia ter orquestrado. Ele olhou para a tela novamente, assistindo quando o dragão rasgava as forças Hanok com precisão quase cirúrgica. Deus a ajude, ele sussurrou. Dentro do encouraçado, Eleanor chegou ao núcleo do reator. A sala era cavernosa, sua peça central uma esfera pulsante de energia suspensa entre uma rede de condutos brilhantes. O ar estava pesado com estática, fazendo seus cabelos se arrepiarem. Ela se aproximou do console de controle, seus dedos tremendo enquanto trabalhava. Os protocolos de contenção do reator eram robustos, mas a mente de Eleanor era mais afiada. Ela contornou camada após camada de encriptação, sua determinação inabalável. A voz do dragão, ou melhor, sua presença, tocou a sua mente. Eles estão chegando. Eu sei, ela respondeu. Só mais um pouco. O primeiro grupo de comandos Hanok entrou na câmara do reator, suas armas apontadas para ela. Ela não ergueu os olhos. Vocês não querem fazer isso, ela disse, seu tom calmo apesar da adrenalina correndo pelas suas veias. Um dos soldados hesitou, seu aperto no rifle falhando. Ela é só uma criança. Ela é uma ameaça, rosmungou o outro, erguendo sua arma. Antes que qualquer um pudesse agir, o dragão chegou. Ele arrebentou pela entrada secundária da câmara de reator, rugindo, sacudindo a sala. Os soldados dispersaram-se, sua formação desmoronando sob a pura força de sua chegada. Projéteis de plasma ricochetearam inofensivamente em suas escalas enquanto ele avançava, suas garras cortando os condutos para bloquear reforços. Eleanor aproveitou o momento. Seus dedos voaram pelo console. Encontrou o que precisava. Um comando de sobreposição para desestabilizar o reator. Era uma aposta que poderia desativar a nave ou destruí-la por completo. É isso, ela sussurrou inserindo a sequência final. A presença do dragão preencheu a sua mente novamente, desta vez tingida de preocupação. Você não vai sair a tempo. Ela hesitou, suas mãos pairando sobre os controles. Eu sei, ela admitiu, sua voz falhando, mas ela se fortaleceu. Se não acabarmos com isso agora, eles continuam vindo. Esta nave é o coração da frota deles. Temos que parar aqui. O olhar do dragão perfurou-a, com seus olhos refletindo séculos de dor e perda. Por um momento, nenhum se moveu. Então, o dragão tomou sua decisão. Ele abaixou a cabeça, seu corpo vasto enrolando ao seu redor, protegendo-a. Sua consciência envolveu a dela. E pela primeira vez, ela entendeu a profundidade do seu vínculo com ela. Não era só protegê-la, era escolhê-la, escolher a humanidade.
Os alarmes do reator soaram, uma cacofonia de sinais de alerta que ecoaram pela nave. Eleanor sentiu o calor subindo, a energia construindo-se em níveis catastróficos. Ela fechou os olhos, preparando-se para o fim. Mas o dragão não havia terminado. Com um poderoso rugido, ele desdobrou suas asas e saltou em direção ao núcleo do reator, suas garras perfurando a esfera de energia. A sala foi engolfada em luz e Eleanor sentiu-se sendo erguida, acolhida pela imensa força do dragão. Ela não entendia o que ele estava fazendo, como continha a explosão, mas confiava nele completamente. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o reator desmoronando sobre si mesmo, a forma do dragão brilhando com um brilho sobrenatural. A nave estremeceu violentamente, sua integridade estrutural falhando, e então, silêncio. Quando Eleanor acordou, estava a bordo da Nova Aegis. O zumbido estéril de equipamentos médicos enchia um quarto e ela sentiu o leve puxão de um soro no braço. O Comodoro Vance estava ao lado de sua cama, sua expressão imperscrutável. "Você tem sorte de estar viva", disse asperamente. "O dragão", ela crocetou, sua garganta seca. Vance hesitou. "Não sabemos o que aconteceu com ele. A nave foi destruída, mas detectamos uma assinatura de energia deixando o campo de destroços. Ele ainda pode estar lá fora." Eleanor Shaw fechou os olhos, seu coração doendo com uma mistura de esperança e perda. Ela não sabia se veria o dragão novamente, mas uma coisa era certa: seu vínculo mudara o curso da guerra, e ela não acabara. O zumbido estéril da enfermaria da Nova Aegis era um substituto pobre para o silêncio. Eleanor Shard jazia imóvel na maca médica, seu corpo doendo com a dor surda das cicatrizes que cicatrizavam. Mas não era a dor física que ocupava seus pensamentos, era a ausência. Ela sentira a mente do dragão escorregar no momento do colapso do reator, e nenhum otimismo cauteloso do Comodoro Vance podia preencher a dor vazia que isso deixara. Ela encarava o teto, seus painéis sem características, tão vazios quanto seu futuro. Pela primeira vez, desde que os Hanok a desfilaram por sua capital, ela sentiu-se verdadeiramente impotente. O vínculo com o dragão fora mais do que uma aliança, fora uma fusão de propósito, um entendimento mútuo que transcendia a linguagem. Agora se fora, e com ele, a frágil confiança na qual sempre confiara. O som da porta da enfermaria deslizando atirou de seus pensamentos. Vance entrou, sua presença imponente, mesmo na luz baixa. Ele carregava um datapad, sua expressão imprescrutável. "Você parece péssima", ele disse, seu tom uma mistura de preocupação áspera e tentativa de humor. "E eu me sinto pior", Eleanor Saro respondeu, sua voz rouca. "Quais são as notícias?" Vance sentou-se na cadeira ao lado de sua maca, colocando o datapad na mesa. "A boa notícia é que a nave Capitania Hanok está fora. Sem ela, sua frota está em desordem. Eles recuaram para os sistemas externos, lambendo suas feridas." "E a má notícia?", perguntou ela, já sabendo que havia mais. "A má notícia", disse Vance lentamente, "é que eles não terminaram. A inteligência sugere que os Hanok têm um plano de contingência, algo enterrado fundo em sua hierarquia. Interceptamos um fragmento de suas comunicações. Eles estão se reagrupando em torno de algo que chamam de pedra angular." Eleanor franziu a testa, a palavra desconhecida. "O que é?" Vance recostou-se, sua mandíbula se apertando. "Nós não sabemos, mas seja o que for, eles estão tratando como seu trunfo secreto. O alto comando quer que investiguemos." Eleanor sentou-se estremecendo quando a dor disparou em suas costelas. "Você está me levando com você?" "Absolutamente não", disse Vance, sua voz firme. "Você já fez o suficiente. Precisa descansar." Seus olhos se estreitaram. Descansar não impedirá os Hanok de voltarem mais fortes. Se essa pedra angular é importante para eles, precisamos saber por quê. E você sabe que eu sou a melhor chance que tem de descobrir. Vance suspirou, passando a mão nos cabelos grisalhos. Ele não discutiu. Ambos sabiam que ela estava certa. A Nova Aegis saltou para o hiperespaço horas depois, seus motores zumbindo com o pulso rítmico da viagem FTL. Eleanor Shard fora liberada da enfermaria, embora o oficial médico da nave relutantemente permitira.
Ela passou a maior parte da jornada na sala de reuniões táticas, examinando os dados Hanok interceptados com uma intensidade que beirava a obsessão. Os fragmentos de informação que conseguiram decodificar pintavam um quadro críptico. A pedra angular não era uma arma, nem uma nave. Era algo antigo, anterior até à história registrada dos Hanok. Os fragmentos mencionavam o nexo, o portal e, mais preocupantemente, o arauto. A inquietação de Eleanor Shore cresceu enquanto juntava as pistas. A pedra angular não era apenas um ativo estratégico, era uma aposta. Os Hanok estavam desesperados o suficiente para despertar algo que não entendiam completamente, e isso a tornava perigosa. O sistema-alvo, designado Oban 5, era um aglomerado estelar desolado na franja galáctica. A nova Aegis emergiu do hiperespaço em um cemitério de detritos celestes. Luas quebradas orbitavam um gigante gasoso, suas superfícies marcadas por impactos antigos. A estrela do sistema era uma brasa moribunda lançando um brilho alaranjado frango sobre a cena. Lugar charmoso, Eleanor Shore murmurou enquanto estudava as leituras dos sensores. Assinaturas Hanok detectadas, relatou o oficial tático. 3 naves em órbita baixa ao redor da quinta lua. Vance acenou. Estações de combate. Preparem para engajamento. O olhar de Eleanor Shore permaneceu no visor tático. Algo na formação das naves Hanok não parecia certo. Elas não estavam posicionadas para a defesa. Estavam agrupadas em torno de um único ponto, como se estivessem guardando algo. O que há naquela lua? Perguntou sua voz, cortando a tensão na ponte. A oficial de ciências olhou para o seu console. As varreduras mostram uma estrutura subterrânea, massiva, artificial, definitivamente não de origem Hanok. Eleanor Shore sentiu um calafrio percorrer sua espinha. É isso, é a pedra angular. A batalha que se seguiu foi rápida e brutal. A nova Aegis superava as naves Hanok em poder de fogo e manobrabilidade, mas os Hanok lutavam com uma velocidade nascida do desespero. Enquanto os canhões da nave da Aliança rompiam seus escudos, uma das naves Hanok quebrou a formação e mergulhou em direção à superfície da Lua. Eles estão indo para o solo, observou Vance sobriamente. Eles não querem que cheguemos à pedra angular. Então temos que ir atrás deles. Eles vão destruí-la antes que possamos tomá-la. Vance hesitou, mas sabia que não havia alternativa. Preparem uma equipe terrestre. Carter, você não vai. Ela lhe deu um olhar que poderia derreter aço. Tente me impedir. A superfície da Lua era um deserto de ácidos e rochas pontiagudas remanescentes de um evento catastrófico há muito tempo esquecido. Eleanor Shore e a equipe terrestre desceram em naves de desembarque, suas botas levantando nuvens de poeira ao pousarem perto da entrada da estrutura subterrânea. A nave Hanok caíra nas proximidades, seu casco retorcido ainda fumegando. A entrada da estrutura era uma vasta porta circular esculpida na rocha. Glifos alienígenas cobriam sua superfície, brilhando fracamente com uma luz azul sinistra. Eleanor Shore idem-se perto, com um alento que poderia ser ouvido por toda a equipe antes que uma presença externa tivesse sensibilizado o sistema. A porta abriu quando se aproximaram, os grifos brilhando mais intensamente em resposta à sua presença. A equipe terrestre hesitou, suas armas empunhadas, mas Eleanor avançou sem medo. Ela não podia explicar, mas sentia uma atração, uma compulsão para entrar. O interior da estrutura era diferente de tudo que ela já havia visto. As paredes eram lisas e contínuas, pulsando suavemente como se vivas. O ar estava pesado, carregado com uma energia que fazia sua pele pinicar. No centro da câmara havia um pedestal e no topo uma esfera cristalina que parecia cintilar com sua própria luz. É isso! Ela sussurrou, sua voz mal ouvida. Os Hanok já estavam lá dentro. Um grupo deles os circundava, suas armas erguidas, mas eles não atiraram. Em vez disso, seu líder, uma figura alta e cicatrizada, com um ar de autoridade, avançou. Vocês não entendem no que estão se metendo. A pedra angular não é para a sua espécie. Então por que vocês estão aqui? Eleanor Shore respondeu com seu olhar inabalável. O líder Hanok hesitou. Procuramos contê-la, impedir que o arauto desperte. As palavras enviaram o choque através de Eleanor. O arauto? Ela repetiu. O que é? As mandíbulas do líder estalaram em um gesto que poderia ser frustração ou medo. É o fim. O fim.
Antes que ela pudesse pressioná-lo mais, a câmara começou a tremer. A esfera cristalina brilhou com luz e um zumbido baixo encheu o ar. Eleanor sentiu uma presença imensa e antiga tocar sua mente. Nada como o dragão, isto era frio, alienígena e completamente desprovido de empatia. O líder Hanok rugiu em pânico. "Vocês nos condenaram a todos!" A mente de Eleanor acelerou. Esta era a verdadeira natureza da pedra angular. Um portal, não apenas para conhecimento ou poder, mas para algo muito mais sombrio, algo que os Hanok, apesar de toda a sua crueldade, tentavam manter trancado. Ela virou-se para a equipe. "Precisamos sair, agora!" Mas era tarde demais. A esfera rachou e uma luz cegante envolveu a câmara. Por um momento, Eleanor pensou estar morta, mas então a luz desapareceu e ela encontrou-se de pé na mesma sala, mas não era a mesma. As paredes cintilavam com um brilho sobrenatural e o ar parecia mais fino, mais cortante. E então ela o viu. Uma figura emergiu da luz de forma humanoide, mas impossivelmente alta e radiante, sua presença avassaladora. Ela falou não com palavras, mas com pensamentos que ecoaram pela câmara. "Eu sou o Arauto. Vocês me libertaram." Os joelhos de Eleanor fraquejaram, sua visão de mundo se estilhaçando como vidro. Isto não era apenas uma batalha pela sobrevivência, era o começo de algo muito pior. A forma do Arauto pairou na câmara, seu corpo radiante cintilando com uma intensidade que parecia distorcer a própria realidade. Eleanor não conseguia olhar diretamente para ele. Sua presença invadia sua mente, preenchendo-a com uma cacofonia de pensamentos alienígenas que pressionavam sua própria consciência como um peso insuportável. O líder Hanok, sua confiança anterior, agora uma memória distante, ajoelhou-se, murmurando uma série de frases culturais que soavam suspeitosamente como orações. "Vocês me libertaram", o Arauto repetiu, sua voz uma casqueta de impressões mentais em vez de palavras faladas. Eleanor apoiou-se no pedestal enquanto sua visão girava. A inteligência alienígena irradiava indiferença fria, como se seus milênios de aprisionamento tivessem arrancado todo o cuidado por seres mortais. "O que você quer?" Ela forçou-se a perguntar, sua voz trêmula, mas firme. O Arauto voltou seu olhar, ou melhor, sua atenção para ela. Em sua mente, ela viu fragmentos de civilizações há muito mortas, sistemas inteiros limpos da vida. Era a destruição encarnada, uma força que via a própria existência como um inconveniente transitório. "Eu fui acorrentado para impedir o meu propósito", ele disse, "mas agora o cumprirei. Sua espécie e a deles", ele gesticulou vagamente para os Hanok, "não são nada. Eu limparei as estrelas." A respiração de Eleanor falhou. As implicações eram estarrecedoras. Isto não era uma guerra, era extinção em escala galáctica. E ela fora quem o libertara. Sua mente acelerou. Ela não era mais uma soldada, não realmente. Era uma estrategista. E estrategistas não vencem lutas com força bruta. Eles encontravam a falha, a abertura, a alavanca oculta que derrubava toda a estrutura. Ela escaneou a sala, seus olhos saltando para o líder Hanok, o pedestal, a esfera cristalina que antes continha o Arauto. Atingiu a todo dia uma vez. A pedra angular não era apenas uma prisão, era um mecanismo de segurança. Os Hanok não procuravam armazená-la, tentavam contê-la, manter esta entidade trancada. As inscrições nas paredes não eram decorações, eram instruções, um mapa de protocolos de contenção escritos em glifos antigos demais até para os Hanok entenderem completamente. A luz do Arauto pulsou, ficando mais brilhante, enquanto começava a se manifestar mais plenamente em sua realidade. A câmara tremeu, rachaduras se espalhando pelas paredes enquanto a estrutura gemia sob a tensão. De sua presença. "Você disse que queria contê-lo", ela gritou para o líder Hanok, que permanecia paralisado. "Como? Qual é o protocolo?" O Hanok saiu, de suetuporizado, e seus olhos estreitando-se em realização. "A esfera. Ela deve ser restaurada." O coração de Eleanor afundou. "A esfera está quebrada. Se os fragmentos estão espalhados pela câmara, está destruída." O líder Hanok balançou a cabeça. "A pedra angular foi projetada para ser reconstruída em crise, mas requer uma âncora,
uma consciência para vinculá-la. Eleanor congelou. Ela entendeu imediatamente. A energia da pedra angular fora estabilizada por uma mente senciente, mais forte o bastante para interagir com seus sistemas alienígenas. O arauto fora aprisionado porque algo ou alguém voluntariamente se tornara seu carcereiro. E agora que o carcereiro não estava mais, seus pensamentos voltaram para o dragão. Seu sacrifício havia salvá-la, mas também havia deixado a pedra angular sem uma âncora. A libertação do arauto não era coincidência, era inevitável. Sem o dragão, não havia prisão. A forma do arauto cresceu, suas luzes ocupando mais da câmara. Seu tempo acabou, ele declarou, sua voz reverberando pela sala. Se eu começar com você... A mente de Eleanor acelerou. Tinha que haver outro jeito. Ela olhou para os restos estilhaçados da esfera, depois para os glifos nas paredes. As palavras anteriores do líder Hanok ecoaram em sua mente. Requer uma âncora. Ela não tinha tempo para deliberar. Cubram-me! Ela gritou para a equipe terrestre. Os soldados hesitaram por uma fração de segundo antes de abrir fogo. Suas armas dispararam, tentando distrair o arauto. A entidade não se abalou. Os raios de energia passaram por ela inofensivamente, como se existisse em um plano logo além do alcance deles. Eleanor correu para os fragmentos da esfera, suas mãos tremendo enquanto começou a juntá-los. Os fragmentos eram pesados, zumbando com energia residual que faziam seus dedos tormilharem. Ela não sabia se isso funcionaria, nem sequer entendia completamente o que estava fazendo, mas ela não tinha outra escolha. Atrás dela, o arauto desviou sua atenção para os soldados. Com um aceno de sua mão, uma força invisível os atingiu, arremessando corpos pela câmara. Eleanor estremeceu, mas não olhou para trás. Se parasse agora, tudo acaba. Vincule-o! E gritou o líder Hanok, sua voz frenética. Você deve vinculá-lo antes que ele se manifeste completamente. Eleanor cerrou os dentes encaixando o último fragmento no lugar. A esfera piscou, sua energia instável. Ela colocou as mãos em sua superfície, sentindo o zumbido de seu poder ressoar por todo o seu corpo. O arauto virou-se para ela, sua forma pairando sobre o pedestal. Você não pode me conter, ele disse. Eu sou infinito. Você é nada. Eleanor ignorou. Ela fechou os olhos, concentrando-se na esfera. Ela podia sentir os sistemas da pedra angular despertando, buscando uma âncora, uma consciência forte o suficiente para manter o arauto à distância. Mas o processo não era automático, exigia uma escolha, uma mente disposta a assumir o fardo. Ela pensou no dragão, em seus momentos finais, quando a protegera da explosão do reator. Ele fizera sua escolha, sabendo muito bem o custo. Agora era a vez dela. A energia da pedra angular aumentou, e Eleanor sentiu-se escorregando. Seus pensamentos, suas memórias, seu próprio senso de identidade estavam sendo puxados para dentro da esfera. Ela agarrou-se a eles desesperadamente, mas o puxão era implacável. Ela viu flashes de seu passado, a academia, seus pais, a missão que a trouxera ao Hanok. E então viu o dragão, seus olhos dourados observando-a com uma compreensão silenciosa. Eu não consigo fazer isso, ela sussurrou, sua voz falhando. Eu não sou forte o suficiente. Mas então ela percebeu a verdade. Não era sobre força. O dragão não fora escolhido por ser o mais forte ou o mais esperto, fora escolhido porque estava disposto. A luz do arauto enfraqueceu, sua forma vacilando. Ele podia sentir o poder da pedra angular reafirmando-se, a prisão reconstruindo-se ao seu redor. Você falhará, ele disse, sua voz tingida de algo que quase soava como medo. Eleanor abriu os olhos, encontrando seu olhar. Não desta vez. Com um surto final de energia, a pedra angular ativou-se. A câmara foi banhada em luz cegante, enquanto a forma do arauto era atraída para dentro da esfera, seus gritos ecoando pela sala. Eleanor sentiu-se escorregando. Seus pensamentos, suas memórias, seu próprio senso de identidade estavam sendo puxados para dentro da esfera. Ela agarrou-se a eles desesperadamente, mas o puxão era implacável. Ela viu flashes de seu passado, a academia, seus pais, a missão que a trouxera aos Hanok. E então viu o dragão, seus olhos dourados observando-a com uma compreensão silenciosa. Eu não consigo fazer isso, ela sussurrou, sua voz falhando. Eu não sou forte o suficiente. Mas então ela percebeu a verdade. Não era sobre força.
O dragão não fora escolhido por ser o mais forte ou o mais esperto, fora escolhido porque estava disposto. A luz do arauto enfraqueceu, sua forma vacilando. Ele podia sentir o poder da pedra angular reafirmando-se, a prisão reconstruindo-se ao seu redor. Você falhará, Ele disse, sua voz tingida de algo que quase soava como medo. Eleanor abriu os olhos, encontrando seu olhar. Não desta vez. Com um surto final de energia, a pedra angular ativou-se. A câmara foi banhada em luz, cegante, enquanto a forma do arauto era atraída para dentro da esfera, seus gritos ecoando pela sala. Eleanor sentiu-se escorregando, sua mente se tornando uma com a pedra angular. Ela sabia que não voltaria disso. A âncora não podia deixar a prisão. Era uma viagem só de ida, mas ela não se arrependeu. Quando a luz desapareceu, a câmara estava em silêncio. O líder Hanok permaneceu de pé, encarando a pedra angular restaurada com uma mistura de admiração e alívio. A equipe terrestre levantou-se, suas expressões uma mistura de choque e luto. O Comodoro Vence instalou no comunicador. O que está acontecendo aí embaixo? Carter, reporte! O líder Hanok pegou o comunicador dela. A humana se foi. Ela vinculou a pedra angular. Houve uma longa pausa. Então, a voz de Vence veio, pesada de emoção. Entendido. Tragam a equipe de volta. Nos dias que se seguiram, a nova Aegis retornou ao espaço da Aliança. A história de Eleanor Carter se espalhou rapidamente, seu sacrifício tornando-se um símbolo de esperança e unidade entre as potências galácticas fraturadas. Os Hanok, suas ambições estilhaças, retiraram seus sistemas domésticos. Eles deixaram a pedra angular intocada. Seu medo do arauto superava seu ódio pela aliança. Mas para os que estiveram lá, a história não era de triunfo. Era um lembrete do custo da sobrevivência, das vidas deixadas para trás na busca pela paz. Anos depois, nas profundezas das ruínas da Lua, a pedra angular pulsava fracamente. Dentro de suas profundezas cristalinas, uma figura ficava sozinha em um vasto vazio sem fim. Eleanor Carter, ou o que restava dela, encarava a extensão infinita. Ela não estava com medo, não estava sozinha. A presença do dragão persistia, um calor fraco na borda de sua mente. E enquanto as estrelas giravam além de sua prisão, ela permitiu-se um pequeno e fugaz sorriso. Este era o lugar onde deveria estar. A galáxia estava segura, e isso era o suficiente. Eleanor permaneceu dentro do vazio cristalino, assistindo enquanto os últimos vestígios da presença do arauto se dissolviam em nada. A pedra angular pulsava ao seu redor, sua energia se estabilizando em um ritmo constante. Ela esperava o esquecimento, um fim à sua consciência. Em vez disso, encontrou-se rodeada por algo profundo. Não era a prisão que ela imaginava. Era um sistema, um vasto mecanismo desenhado para manter as forças destrutivas do universo sob controle. O arauto não fora apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Uma peça que agora jazia dormindo por causa dela. Ela não era sua prisioneira, era sua guardiã. Sua mente se expandiu, conectando-se ao alcance infinito da pedra angular. Ela viu a galáxia como se através de uma lente onisciente. Sentiu o zumbir de estrelas distantes, a rotação silenciosa de planetas, as vidas frágeis de inúmeros seres que nunca saberiam seu nome. E ela sentiu paz. A forma do dragão começou a desaparecer, sua tarefa cumprida. Seu vínculo foi meu presente final. Você me deu propósito quando não tinha nenhum. Agora este lugar é seu. Guarde-o bem. Enquanto desaparecia, Eleanor não sentiu tristeza. Sentiu-se completa. Fora, na superfície da Lua, a pedra angular silenciou. Os Hanok a deixaram intocada. Sua reverência, por seu poder, transformou sua cultura, uma vez agressiva, em uma de vigilância silenciosa. Eles contarão histórias da humana que os salvou, um conto passado por suas gerações como um aviso e esperança. De volta ao espaço da Aliança, o nome de Eleanor Carter se tornou lenda, mas com o passar do tempo, os detalhes desbotaram, deixando somente a verdade que importava. A galáxia foi salva por uma escolha, um único ato de sacrifício que garantiu a sobrevivência de inúmeros mundos. Não houve monumentos, nem grandes celebrações. Apenas o entendimento silencioso de que, às vezes, as grandes vitórias são aquelas que ninguém se lembra. Nas profundezas da pedra angular, Eleanor estava de pé, entre as estrelas. Não havia mais batalhas para travar, nem mais decisões a tomar.
Ela era uma com a máquina, sua guardiã e sua guia. A galáxia girava, inconsciente da sentinela silenciosa que a vigiava. Eleanor sorriu. Não havia mais nada a fazer, nada mais a dizer. Estava feito.